Na minha opinião, a reforma Congressos tem que preocupar muito. Bastidores do Poder. Bom dia para você que está aqui na Band+. Nós estamos começando agora com Bastidores do Poder, um programa que discute política. E nas próximas semanas nós iremos trabalhar temas que são os desafios para o próximo presidente do Brasil. Vamos ver um videozinho que nós preparamos para vocês. Eleições 2022. Bastidores do Poder realiza uma série de entrevistas com especialistas de várias áreas sobre os principais temas que mexem com a vida do cidadão. Os convidados comentam os assuntos e apresentam sugestões para os problemas que vão ser enfrentados pelos governantes a partir do ano que vem, ajudando o eleitor a decidir o voto no pleito de outubro. Economia, educação, saúde, segurança pública, habitação, mobilidade urbana e infraestrutura. Agora, no Bastidores do Poder. Pois é, gente, e nesta semana nós vamos discutir o tema educação. E nós convidamos para estar conosco aqui no programa o Gabriel Peter da Penha. Ele é especialista em educação, ele é doutorando da faculdade da Universidade Federal do Paraná. Gabriel, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Obrigada por nos atender. Eu que agradeço o convite, muito boa tarde. Bom, e eu também preciso dar bom dia para o Edmilson Siqueira. Bom dia, Rose, bom dia aos telespectadores. E vamos lá conversar com o Gabriel sobre esses grandes desafios da educação. Gabriel, você que trabalha o tema da educação, né? Nós tivemos no Brasil nos últimos anos alguns desafios, alguns avanços. Mas, na tua opinião, quais são os grandes gargalos hoje na educação brasileira? Bom, de forma geral, a gente precisa ainda garantir que todos frequentem, né, a escola, porque, assim, apesar de não parecer, mas boa parte dos estudantes que ingressam no ensino médio, por exemplo, eles abandonam o ensino médio por questões de emprego ou por outras questões, né, relacionadas à estrutura familiar, né? Então, assim, boa parte das pessoas que deveriam completar o ensino médio na idade correta não consegue. Outra, garantir a qualidade da educação básica, que aqui no Brasil, né, ainda deixa muito a desejar, porque há uma prioridade muito grande, né, especialmente sobre o ensino superior, aprimorar, né, o ensino superior. Eu acho que já há uma boa oferta, né, de acesso ao ensino superior nos últimos anos, mas que não é, por exemplo, acompanhado de políticas de emprego. Também não há muito incentivo, né, à produção de pesquisa, produção de conhecimento no campo da educação e em todas as áreas também, né, que envolvem a pós-graduação. Entre outros aspectos, né, que fazem parte desse tema global educação, né? Então, eu diria que esses são os grandes desafios, né? Especialmente também acompanhar, fazer com que essas políticas de acesso ao ensino superior elas sejam acompanhadas de políticas de empregabilidade, né, para que as pessoas não vejam o acesso ao ensino superior como uma espécie de quimera, né, algo que não vai, de fato, garantir com que elas tenham um emprego. Então, são muitos desafios, né? Eu estou listando alguns de vários desafios. Os governadores têm aproveitado essa campanha eleitoral e todos eles estão trabalhando muito com a questão do ensino técnico, de juntar o ensino médio com o ensino técnico, justamente para poder oferecer essa empregabilidade, dar a oportunidade desse jovem estudar e já sair com emprego. Você acha que essa é uma saída ou não? Ou, de fato, o ensino básico é que deve-se ter investimento no ensino básico? Então, eu acho que é uma solução, né? A gente não pode negar nada que venha para o bem dos nossos estudantes. Uhum. Então, acredito assim, existem vários caminhos, né? Uma coisa que eu dizia muito para os meus alunos era o seguinte, gente, a universidade não é o único caminho, né? Nem todas as pessoas têm o desejo de frequentar a universidade. Elas preferem, às vezes, fazer um curso técnico para poder, né, ter uma empregabilidade mais rápida, ou mesmo porque não quer acompanhar aquela coisa toda, né, da universidade, que requer mais tempo de formação. Mas no campo da educação básica, ela é prioritária porque ela é a base. É um pouco clichê a gente falar assim, que é a base, mas isso é verdade, né? A primeira infância, né? Então, ela é uma fase onde o aprendizado está começando, né? Onde todas as conexões são feitas, onde a abertura da mente, né, para o aprendizado ela é muito forte.
Então, assim, eu acho que, sim, o ensino técnico médio, né, nas escolas integrais ou não, ele é muito bem-vindo, né, no que diz respeito à empregabilidade, mas a educação básica, a educação infantil, né, a primeira infância, compreendendo todo o ensino fundamental, né, e também o médio, claro, né, ela deve ser priorizada, né, porque é aí que a gente vai criar mais oportunidades de aprendizado para as pessoas, né? A gente não está falando só de empregabilidade, a gente está falando também de aprendizado, né? E ele deixa muito a desejar porque não se tem grandes investimentos na educação básica, principalmente na educação infantil. O Gabriel, uma das grandes discussões que vieram à tona aí esse ano e o ano anterior também foi sobre a discussão de política de gênero nas escolas, certo? E existe uma solução para que essa política seja ou não discutida nas escolas, sem tolher a liberdade do professor de falar? Existe um meio termo, na realidade, que poderia agradar os dois lados, porque são os dois lados que estão discutindo isso. Um lado não aceita de jeito nenhum e o outro defende a liberdade do professor de conduzir sua aula do jeito que ele achar melhor, certo? Existe um meio termo nessa história para que a gente parasse com esse tipo de discussão e focasse em outras coisas mais importantes ainda na educação brasileira? Bom, eu vou remeter a um autor espanhol que ele vai dizer o seguinte, o Contreras Domingo, né? Não existe uma autonomia total do professorado, né? Não existe esse professor que vai planejar sua aula, conduzir sua aula, apesar da sociedade. Educação, ela se faz com o professor numa ponta e a sociedade na outra, e no meio o Estado, né, que é quem de fato organiza o sistema educacional. Então, assim, sobre a questão de gênero, eu não sei exatamente o que você está querendo referir quando fala de liberdade do professor. Eu vou falar do meu caso pessoal. Por exemplo, eu tinha uma aluna, né, ano passado, que ela mudou, ela adotou um nome social, não mudou nos documentos porque era menor de idade, né? E aí ela simplesmente me disse que gostaria de ser chamada daquela forma a partir do momento em que ela adotou aquele nome social, né? E eu, tudo bem, tá? Você, é uma decisão sua, é uma escolha sua, tá respeitadíssimo, né? Existem formas da gente trabalhar isso na base do diálogo, da tolerância, né, do respeito mútuo, não como uma forma de imposição, porque eu não acredito de fato que toda discussão sobre gênero, que é chamada de forma completamente errada de ideologia de gênero, não existe ideologia de gênero, ela seja tratada na base do diálogo, né? Inclusive a escola, enquanto um lugar que é receptor das influências sociais, ela tem esse papel, a instituição escolar, né, de promover esse diálogo, de promover o acolhimento às diferenças, de promover o respeito mútuo. Então, assim, em termos curriculares, é mais difícil, porque o currículo ele sempre é objeto de muita divergência política, porque a gente sabe que o currículo ele é um objeto político. Mas sim, há formas de você introduzir essa temática como um tema transversal, por exemplo, ou como parte de outro tipo de formação em particular, né, como o projeto de vida, por exemplo, que existe agora nas escolas integrais com o novo ensino médio, sem que você precise, digamos, levantar algum tipo de falsa polêmica, celeuma, né, mas com base num processo educativo que tenha como princípios o respeito mútuo, a promoção da diversidade de gênero, né, e também o acolhimento à diferença, né? A gente está precisando bastante disso no Brasil, que está num momento de crise bastante forte, especialmente promovida por uma espécie de discussão que eu acho, às vezes, meio estéril, no campo dos valores, no campo da moral, né? A gente tem que se abrir para o outro, né? A gente não pode querer impor os nossos valores para os nossos educandos, né? Porque eles trazem toda uma carga de subjetividade, de histórias de vida, que a gente tem que compreender, que a gente tem que, de alguma forma, tentar, né, adequar o processo educativo. Agora, então, tem que fazer isso de forma, né, dialogada, sem precisar criar uma celeuma toda. Agora, Gabriel, nós tivemos, no último governo, nesse governo do Bolsonaro, troca de vários ministros. E quando eu penso numa identidade de educação, eu tenho dificuldade para entender qual que é a política educacional hoje do governo federal.
Por outro lado, quando a gente olha para as regiões, nós sabemos que existem muitas diferenças regionais na questão da educação. Você tem um estado de São Paulo, por exemplo, que é um estado que não dá para você comparar com o estado no Nordeste em relação à educação. Primeiro, qual que é a nocividade de você não ter essa política educacional e o que o próximo presidente deveria ter para poder ser o catalisador de uma educação que pudesse levar uma boa educação em todo o país? É possível termos um Ministério da Educação que consiga falar com todas as regiões e ter uma política educacional capaz de chegar tanto para uma zona rural quanto para uma grande cidade? Como fazer essa política? Bom, eu sou solidário ao seu sentimento de que eu também não percebo a identidade de política pública, né, no atual governo. Ele ainda não passou, né? Um atual governo, pode ser que se renove. Assim, porque, na verdade, não parecia que ele não parecia ter um projeto. Dá para lembrar, por exemplo, aquela sessão em que a Tabata Amaral conseguiu basicamente derrubar o Ricardo Vélez, né, que era o antigo, acho que foi o primeiro ministro da Educação do governo Bolsonaro, quando ele mostrou um plano de educação que não existia. Era só uma carta de intenções, né, alguns desejos. O Brasil é um país maravilhoso justamente por conta dessa complexidade, né? Então, assim, unificar a educação, eu acho que a gente precisa ter alguns pressupostos básicos, né? O que a gente quer enquanto país, mas sempre respeitando essas diferenças, essas diversidades regionais. E isso provoca resultados que a gente pode replicar no Brasil inteiro. Por exemplo, aqui no Nordeste, aqui no Ceará, onde eu estou agora nesse momento, é muito diferente de São Paulo, né, em termos de PIB, de população, de importância econômica e tudo, mas é um estado que sucessivamente consegue bater metas de educação, né? Às vezes o Ceará, inclusive, é referência, né? O Ceará é referência, né? No que diz respeito a esse campo da educação, né? Da educação básica, né? Que a gente diz. Então, assim, quando você fala de unificação... Na verdade, quando eu falo de unificação, não é de você unificar os projetos, mas de você ter um Ministério da Educação forte, que possa dar diretrizes e uma política educacional, obviamente, respeitando a singularidade de cada região. Sim, eu entendi que você não falou uniformizar, no sentido de ser tudo uma coisa só, entendi. Então, para isso a gente precisa fortalecer, né, o Ministério, primeiramente, né, porque ele foi altamente enfraquecido, né, nesse governo. Você vê pela rotatividade de ministros que a gente teve, né? Então, assim, infelizmente, fazendo uma análise bem neutra, né, nem enviesada ideologicamente, deu para ver que todos os ministros que passaram, alguns nem chegaram a assumir, né, por conta de alguns problemas lá com informações no currículo, não teve de fato um projeto de educação. Se fez muito lá uma espécie de cavalo de batalha ideológico. O que o próximo governo tem que fazer? Seja ele o Jair Bolsonaro, ou seja o Lula, que, vamos falar a verdade, são as duas pessoas, né, que estão disputando aí a eleição de fato. O resto vai se subdividir durante o primeiro turno. Fortalecer o MEC, né? Assim, ter uma política educacional com diretrizes fortes, claras, com plano de metas para o futuro, porque a gente sempre tem que colocar que os governos são passageiros, mas as instituições permanecem, né? As gerações vão se sucedendo, então, assim, tem que ser uma coisa ambiciosa e uma coisa prospectiva, sabe, para fazer com que o Brasil ele consiga avançar, né? Tanto em termos de formação na educação básica, como também de incentivo à pesquisa no nível superior. Uma coisa que é muito alarmante a esse respeito, né, falando sobre ensino superior, é, por exemplo, a questão das bolsas de estudo para pesquisadores de pós-graduação. Hoje, no doutorado, uma bolsa de doutorado, ela é pouco mais de R$2.000. Há muitos anos, há décadas, esse valor não é atualizado. Então, muitas pessoas que ingressam no doutorado, elas não conseguem se manter no doutorado porque esse dinheiro chega a ser insuficiente, né, para que ela se dedique exclusivamente a essa pós-graduação. Então, assim, respondendo a sua pergunta, de forma geral, a gente precisa fortalecer o MEC. Né? Então, precisa de políticas públicas claras, de diretrizes nacionais, prospectivas e que elas visem o futuro e não só um governo, né? Porque a gente sempre tem que ter a noção que os governos passam, mas as instituições educacionais permanecem, né? A formação é para sempre.
Tá certo. Gabriel, eu quero agradecer a tua presença, lembrando aqui para os nossos telespectadores que devem estar olhando para você e estão olhando onde que ele está dentro do carro. Isso, a internet é boa, a tecnologia, porque permite que nós possamos conversar em qualquer lugar. Muito obrigada, viu, Gabriel? Olha, eu que agradeço e assim, eu peço desculpas, mas é porque eu estava num procedimento, hoje o dia foi todo de correria. E aí o jeito que eu achei, graças a Deus, está dando certo, é dar entrevista aqui mesmo dentro do carro. Tá certo. Mas muito obrigado e um forte abraço a todos os espectadores. Para vocês também. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau. Bom, e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora, gente, é aquele momento que eu e o Edmilson vamos dar os nossos pitacos, né, sobre o cenário político. E na última semana, foi a primeira semana da propaganda eleitoral liberada, né, para os candidatos, e o que a gente viu eu vou falar mais do Lula e do Jair Bolsonaro, que são os dois candidatos que estão ali ranqueando as pesquisas de intenção de voto. O que ficou posto é que assim, ninguém discutiu economia, ninguém discutiu educação, ninguém discutiu saúde, que são temas importantes para o brasileiro. Gente, o que foi que todo mundo falou foi a história da tal religião. O Lula xingando o Bolsonaro, dizendo que ele é endemoniado, o Bolsonaro dizendo que o Lula vai fechar a igreja, e as redes sociais com um monte de vídeo, usando, por exemplo, o vídeo do Lula falando bem da China, e aí colaram, Edmilson, uma reportagem da China proibindo que pessoas se manifestem em relação à religião na China, e o Bolsonaro também foi para o Twitter dizendo que o Lula vai fechar a igreja. Enfim, Edmilson, o Lula, na verdade, caiu na armadilha do Bolsonaro, porque essa é a estratégia do Bolsonaro, é de fazer uma campanha contra o bem e o mal. Isso está muito colocado. E o Lula, ele tem que trazer o Bolsonaro para discutir economia, mas ele não está conseguindo, né? Pois é, pelo menos no primeiro momento parece que o Lula caiu numa armadilha, mas também para o PT ficaria muito difícil não responder a essas provocações, né? Falar que o Palácio do Planalto serviu como templo de demônio, aquela coisa toda, ficaria muito ruim para o Lula não responder totalmente isso. Eu acho que ele foi muito à frente, porque ele acabou respondendo no mesmo tom do Bolsonaro, né? Isso não fica bem. Mas é uma amostra do que vai ser essa campanha. Foi o tema religião, que nem deveria ser debatido. Vamos ver na próxima semana que tema que vai estar em pauta aí. E provavelmente não vai ser segurança, economia, saúde, educação, que são os temas mais importantes e que os candidatos deveriam realmente discutir. Essa discussão vai acabar ficando para os candidatos que estão em terceiro, quarto, quinto lugar e não vai ficar para os dois candidatos que provavelmente estarão, provavelmente não, com certeza um deles estará dirigindo o país a partir do próximo ano. Agora, você acha que essa discussão trazendo a religião, né, e o Bolsonaro, eu disse que para o Bolsonaro interessa muito, porque quando você vai analisar os extratos da intenção de voto, de quem vota nele, os evangélicos são os eleitores do Bolsonaro. Você acha que quem ganha mais, trazendo a pauta para esse campo, o Lula perde mais e o Bolsonaro ganha mais? Ou ninguém ganha, ninguém perde? Está todo mundo falando, por exemplo, o Bolsonaro continua falando para convertidos e o Lula poderia perder eleitores? Tem todos esses aspectos misturados, Rose. As próximas pesquisas vão dizer realmente quem tem razão, certo? Hoje é difícil você mensurar para quem vai ganhar, quem vai perder nessa discussão, nessa briga. Eu acho que quem perde, na realidade, é o Brasil, né? Os eleitores todos, o povo perde, acaba perdendo, porque é uma discussão infrutífera, né? O Bolsonaro fala para um povo que já está dominado por ele, certo? O Lula está em vantagem, ele fica com medo de perder eleitores, ele acaba atacando também. Enfim, é um pega para capar, eu diria, porque não dá para você falar, o Bolsonaro sai ganhando com essa discussão, o Lula caiu na armadilha ou não caiu, certo? Infelizmente, é uma discussão infrutífera, certo? Que não vai resultar em nada em termos de Brasil, de melhoria para o Brasil, num futuro próximo, né? Que a eleição está aí e o próximo mandato começa em 1º de janeiro. Diante desse cenário polarizado, você acha que o Ciro Gomes, que está nas pesquisas 6%, 7%,
a própria Simone Tebet com 3%, vai conseguir se colocar para o eleitor? Ou o eleitor não está nem enxergando eles, já que você tem também ali, por exemplo, o Felipe do Novo também não está conseguindo nem ser pontuado. Nós temos candidatos que sequer são pontuados. Você acha que vai ter espaço ou você acha que não? Nós temos os próximos 2 meses mesmo, Lula e Bolsonaro. Eu acho que vai ser assim. Eu não vejo espaço para o crescimento de um Ciro Gomes, que poderia ser uma boa opção para muita gente, da Simone também, que é uma ótima senadora, uma boa política, mas a gente polarizou de tal forma a eleição. E os 2 candidatos perceberam que seria melhor um enfrentar o outro, certo? O PT, por exemplo, não fez nada para forçar a barra para o impeachment do Bolsonaro. O Bolsonaro também ficou na dele com relação às críticas ao PT, sempre criticando o PT, falando do PT o tempo todo, esquecendo os outros candidatos. Então, eu acho que nós vamos ter isso a eleição inteira, não vai mudar disso não, certo? Vai ser difícil assistir, ver tudo isso nas redes sociais. Os programas na televisão vai ser um pouco mais a menos, porque eles vão dedicar uma parte para dizer o que eles fizeram, o que vão fazer, e outra parte vai ser para criticar os opositores, principalmente a briga entre esses 2. Então, metade do programa pode até ser razoável, mas a outra metade vai ser triste. Bom, e olhando para o estado de São Paulo, eu achei, não sei se você teve essa impressão, os candidatos ao governo está bem devagar a campanha, né? O que você achou? É uma campanha que traz o nacional para São Paulo, né? Porque o estado de São Paulo é o maior do Brasil em termos de eleitorado, em termos de economia e tudo mais, certo? E os 2 candidatos principais das eleições nacionais, eles estão iniciando a campanha por aqui, São Paulo e Minas Gerais, certo? Como 2 colégios eleitorais mais importantes do país. Então, a eleição para o governo de São Paulo, ela até fica num segundo plano, assim. Mas ela está correndo por aí também, os candidatos estão viajando para todo lado, dando entrevistas e participando de programas e tal. E vamos ver, é uma eleição interessante também essa de São Paulo. Eu acho até mais interessante que a do Brasil, porque nós temos três candidatos em potencial disputando quem vai para o segundo turno. Um está quase garantido e outros 2 estão brigando, mas é uma eleição até mais interessante. E esses candidatos, o Fernando Haddad, do PT, que está em primeiro, né, com intenção de voto por volta de 40%. E aí e nós temos o Tarcísio Freire, Tarcísio Freitas, do Republicanos, e o atual governador, o Rodrigo Garcia, do PSDB, esses 2 brigando ali, pau a pau, empatados tecnicamente, e brigando para ver quem vai para o segundo turno. Eu acho que talvez dentro de uns 30 dias a gente vai ter esse cenário um pouco mais claro, né? Mais claro. Eu acho, inclusive, que o Haddad pode perder um pouco de eleitores e um dos 2 subir, certo? Não sei qual, ainda não dá para perceber. E também nem sei se o Haddad vai realmente perder alguns eleitores aí e dar alguns votos para os outros 2 que estão em segundo lugar. Bom, Edmilson, uma outra decisão, né, da Anvisa nesta semana, agora saindo desse cenário de eleições, né, indo para a saúde, foi de que a Anvisa, ela deixou opcional, ela não obriga mais o uso de máscaras em aeroportos e aeronaves. Os especialistas, os médicos condenaram, dizendo que não é um momento ainda para você liberar o uso de máscaras em lugares pequenos e fechados, por exemplo, como um avião, porque nós estamos tendo uma média de 170 óbitos, né, por dia aqui no Brasil, e que a máscara é um equipamento que está comprovado que é uma barreira para o vírus, para a Covid-19. Bom, eu não sei, eu acho o seguinte, aí a Anvisa respondeu o seguinte: olha, não tem mais como eu continuar proibindo, porque o próprio governo tirou o estado de emergência em relação à Covid. E aí sai do campo do coletivo e cada um é que vai decidir o que fazer consigo. É isso, né? A responsabilidade de cada um perante o fato, né? Se você está gripado, um pouco resfriado, eu acho que colocar uma máscara é de suma importância para mostrar o seu respeito ao próximo, né? Para não passar para ninguém essa gripe, esse resfriado, e mesmo uma Covid, que às vezes ela é assintomática, mas você está transmitindo. Eu acho que vai ficar na responsabilidade de cada um. Dentro de um avião, por exemplo, se eu viajar de avião nos próximos dias, eu não vou tirar a máscara nunca, porque embora as companhias aéreas tenham até tomado algumas providências aí no sentido de melhorar o ar que circula dentro do avião, se você estiver sentado
lado a lado com uma pessoa e que tenha Covid, por exemplo, e os dois estão sem máscara, vai ser transmitido. Não tem jeito de... O ar não vai, porque é um ar-condicionado que é refrigerado, aquela coisa toda, mas não adianta. Adianta um pouco, mas não muito. Então, eu acho que continuar usando máscara, não só dentro de avião, mas em todo lugar que tem alguma aglomeração, é a melhor medida ainda. Bom, gente, e com isso nós encerramos, né, o Bastidores do Poder. Edmilson, boa semana para você e até a semana que vem. Até a semana que vem, para todos os telespectadores. Bom, também. E nós voltaremos a nos encontrarmos, então, no próximo domingo com mais um tema sobre as dificuldades, os problemas do Brasil e os desafios, tá bom? A gente se encontra domingo que vem. Até. Tchau, gente. Beijo.